As pessoas me perguntaram: "Ô Ed, o que que mudou em você com essa sua fala e com essa sua postura que você disse que nunca traria o fulano, que não ia trazer o outro lado, etcétera". Bom, eu queria explicar para você como eu compreendo o que é uma igreja e o que é a vocação pastoral e como essas duas coisas se relacionam com o debate público e a sua dimensão política. Uma igreja não é um lugar de debates. Uma igreja não é um espaço acadêmico. E a responsabilidade pastoral não é a de oferecer um cardápio de crenças e orientações para que as pessoas escolham entre alternativas. A vocação pastoral é uma vocação de cuidado e de ação educadora. Pastores não estão responsáveis por apresentar teorias e possibilidades de crenças. Pastores, pregadores, como é o meu caso, nós temos a responsabilidade de ensinar o evangelho conforme o compreendemos. E essa é a beleza da experiência cristã, da tradição cristã, e muito embora a Igreja Católica seja uma igreja hierarquizada, tem um papa, tenha documentos oficiais e etc., a Igreja Católica é muito diversa. Dentro da Igreja Católica, por exemplo, você tem o padre Marcelo Rossi, um padre Fábio de Mello, e você tem um Frei Beto, um Leonardo Boff. Dentro da Igreja Católica, você tem a Teologia da Libertação e a Opus Dei. Dentro da Igreja Católica, você tem um Papa conservador como Ratzinger e um Papa mais aberto à renovação da Igreja como Francisco. Dentro da Igreja Católica, você tem um Papa que sofre radical oposição de setores mais conservadores. Isto é, o pensamento teológico, ele não é singular. O pensamento teológico, a orientação pastoral é diversa, muito diversa. Nós temos que escolher os nossos mestres, nós temos que escolher quem nós seguimos. Dentro do movimento protestante, existe uma igreja que é reformada, histórica, existe uma igreja que é pentecostal, histórica, tem uma igreja que é neopentecostal, inclusive os neopentecostais classificados sociologicamente como neopentecostais, eles não se compreendem neopentecostais, eles são pentecostais, eles se dizem pentecostais. Essas classificações mostram que existem diferentes ênfases. Então, uma igreja é um lugar onde existe uma referência de orientação bíblica, teológica e pastoral. Então, uma igreja não é o lugar em que a gente convida um pentecostal, um tradicional, um fundamentalista, um outro liberal e apresenta. Não, a igreja é o lugar onde tem uma orientação bíblica, teológica e pastoral. E o que eu quis dizer é que durante muito tempo eu quis contemplar dentro da minha comunidade local as diferentes possibilidades e, em alguns momentos, inclusive evitando de expressar os meus posicionamentos pessoais. Entretanto, eu percebi que o momento do meu país e o meu próprio momento de vida, eu não sou um pastor que está começando o ministério, eu completei 60 anos nesse ano, eu, como disse, tenho quase 40 anos de ministério pastoral, não comecei ontem, não comecei a semana passada. Então, eu tenho as minhas compreensões, os meus discernimentos, os meus fundamentos da minha fé e uma orientação bíblica e teológica e pastoral que, acredito eu, é coerente desde a década de 80. Porque foi na década de 1980, quando eu cheguei no seminário teológico, que eu li pela primeira vez um texto de René Padilha. O René Padilha é equatoriano, radicado na Argentina, e ele já mora no céu, mas René Padilha é uma das referências do que nós chamamos de teologia da missão integral. Eu li teologia da missão integral com 17 anos de idade. E quando eu li o René Padilha, eu li um teólogo que dizia: olha, eu não concordo com a teologia da libertação em muitas coisas. E eu achei interessante, porque era um momento de discussão de teologia da libertação.
o aporte marxista da teologia da libertação, a cristologia da teologia da libertação, a soteriologia da teologia da libertação. René Padilha estava dizendo, eu não concordo com essas coisas, mas eu entendo que esses irmãos teólogos da libertação na América Latina estão tentando responder perguntas que precisam ser respondidas. E a teologia da missão integral é uma forma de responder as mesmas perguntas. Quais? Especialmente as perguntas a respeito da desigualdade, da pobreza e dos regimes de governo autoritários das ditaduras militares da América Latina. E de como a América Latina estava estruturada e organizada politicamente no cenário global, num contexto de miséria, de pobreza e de morte de milhões de latino-americanos por causa da pobreza. E os teólogos da missão integral disseram, nós temos que responder a isso, nós não podemos pregar um evangelho que seja aceita Jesus como seu salvador e continue com fome. Aceite Jesus como seu salvador e continue sendo violentado na sua adolescência, na sua infância. Aceite Jesus como seu salvador e continue sem ter onde morar. Aceite Jesus como seu salvador e você continua sem terra, você não planta, não colhe, não come. Nós não podemos pregar o evangelho dessa maneira irresponsável. Nós não podemos pregar o evangelho e dizer que Jesus é vida, e que Jesus é vida em abundância, e que Jesus é libertador, e fazer vistas grossas à violência de Estado das ditaduras militares da América Latina, convivendo com gente que mata, tortura e faz desaparecer cidadão em nome de uma ideologia política. Então, quando eu li isso lá em 1981, 1982, os meus mestres espirituais, as prateleiras teológicas onde eu fui estudar, a bibliografia que me influenciou, a orientação teológica foi essa, de uma teologia latino-americana, e depois o que a gente vai consensar, chamar de teologia da missão integral. Agora, essa maneira de ler a Bíblia faz com que as pessoas digam assim, vocês são tudo comunistas, vocês são tudo socialistas, vocês são marxistas. Eu falei, não, nós não somos. A teologia da missão integral, inclusive os teólogos da missão integral, eles fazem uma crítica ao marxismo, eles fazem uma crítica ao comunismo, e não só os teólogos da missão integral. Por exemplo, se você quer uma boa referência da minha teologia hoje, um dos teólogos que eu mais tenho lido é o Tomás Halik, que é um teólogo católico da República Tcheca, que viveu atrás da cortina de ferro e que teve os seus pares, seus amigos, padres, mortos pela perseguição comunista de um Estado ateu, comunista. E da mesma forma como o mundo e os teólogos europeus disseram, olha, nós precisamos fazer teologia e falar de Deus depois de Auschwitz, o Tomás Halik diz, nós também precisamos saber como falar de Deus depois do Gulag, depois da prisão e da perseguição do Estado totalitário comunista da Rússia. Nós precisamos falar isso. O Tomás Halik, enquanto o Ocidente criticava a política externa norte-americana do governo Reagan, o Tomás Halik tinha uma foto de Ronald Reagan no seu quarto. Porque ele dizia, vocês aí no Ocidente estão criticando o Ronald Reagan, nós aqui atrás da cortina de ferro achamos que ele é o nosso herói. Ele tinha admiração por Margaret Thatcher, enquanto os teólogos latino-americanos deploravam o modelo norte-americano. Então, está vendo como a teologia ela é circunstancial, ela é datada, ela é contextual, ela depende do lugar onde o teólogo está, onde o pensador está. Mas o que eu quero dizer é que a orientação pastoral que foi oferecida para mim, na minha juventude, que me formou, foi essa. E eu estou muito satisfeito com ela, muito bem, obrigado.